acho legal colocar, tipo, como encomendar, tempo de antecedência, todos esses detalhes, né, de facilidade para o cliente, isso daí é válido demais, né? Eu sempre tinha no meu cardápio, a primeira coisa que tinha lá em cima do meu cardápio era: todos os meus bolos são espatulados com buttercream. Isso já era de praxe, né? Porque se o cliente tivesse alguma dúvida, ele já ia saber. Ele nunca ia pedir um bolo para mim com chantilly, porque já estava muito explícito. E nas minhas redes sociais também eu sempre era muito enfática na cobertura. Então, ele nem perguntava, o cliente nem perguntava se... eu posso fazer com chantilly? Nem chegava essa pergunta para mim. Na verdade, a única cliente que... Eu lembro até hoje, a única cliente que perguntava se eu não podia fazer chantininho foi a cliente que me pediu o bolo infantil que colocou topper de papel em cima do meu bolo. Foi a única. Caramba, assim, isso te marcou. Ela marcou a minha vida. Inclusive, o bolo dela rachou. Deu uma caída, assim. O bolo dela foi o terror da minha vida. Eu lembro até hoje dela. Não lembro quem era, mas eu lembro muito dela. Então, eu colocava assim, e eu colocava que esse era o meu cardápio de bolos com preço padrão e que a decoração era à parte. E eu não tinha o preço da decoração porque a decoração era personalizada para o cliente. Então, depois que ele escolhia o bolo dele lá, eu tinha uma mensagem pronta, mandava para ele e ele falava o tipo de festa, como que ele queria a decoração, ele me mandava referência, né? Porque cliente, gente, ele vem com referência, ou sua ou de outra pessoa. Se ele viesse com referência de outra pessoa e falasse eu quero igual, eu já falava que eu não fazia. Assim, olha, eu posso seguir uma linha, né, seguindo alguma coisa e tal, mas eu não copio, eu não vou fazer igual. E eu nunca fazer igual. Então, algumas coisas tem que deixar claro no seu cardápio, né? Que tipo de cobertura que você usa, quanto de antecedência esse cliente tem que fazer o pedido. Então, lá no meu cardápio também tinha, olha, o pedido tem que ser feito com 7 dias de antecedência. Eu não recebia nenhum pedido com menos de 7 dias. Então, algumas coisas têm que estar claras aí no seu cardápio. Se você já tem um preço fechado de decoração, né? Se você trabalha, por exemplo, eu só trabalho com macarrão, orquídea e isomalte. Aí você coloca lá, preço para bolo com orquídeas, X, preço para bolo com Y. Mas aí, é uma opção, né? É uma opção. Eu não, eu fazia para o cliente, eu montava o cardápio para ele na hora, né? Eu montava o preço para ele na hora. Você quer esse bolo, mas você quer ele simples ou você quer com flores, você quer com isomalte, você quer com o quê? E aí ele acabava me direcionando e depois eu passava o orçamento para ele. Então ali, voltando na parte de precificação, por exemplo, o bolo de 20 fatias é o bolo, vamos dizer, espatulado, simplesão, com buttercream e tal, R$200. Aí o cliente fala, aí você colocava alguma observação dizendo decoração à parte, a ser discutida, alguma coisa a ser conversada e tal, e aí teria um valor adicional para isso. Teria um valor adicional para isso, né? Porque, gente, não vou cobrar a mesma coisa num bolo espatulado, listrado, com morango em cima. Não vou cobrar a mesma coisa nesse bolo e não vou cobrar a mesma coisa num bolo cheio de orquídea, por exemplo, que é muito mais caro, com folha de ouro, né? Então, cada coisinha, né, cada item tem um preço. Uma folhinha de ouro para colocar num bolo é caro pra caramba. Mas se o cliente quer, ele vai ter, só que ele tem que pagar. E um ponto legal até que o pessoal tá perguntando, eu lembro que você fazia isso porque, sei lá, tem cliente que pode, não sei, cancelar o evento ou dar algum cano, alguma coisa. Você sempre pedia algum valor de antecipação, Eu né? sempre pedia 50% do valor e eu sempre deixava muito claro que qualquer cancelamento em cima da hora eu não devolveria Porque isso cobria todos os seus custos e tal, né? Eu não devolveria. E eu não devolvia. Né? Porque já teve caso. Já vários. Eu lembro vários. disso. Eu sempre me assegurei disso, viu, gente? Eu nunca vendi um bolo sem receber. E assim, 50% do sinal, mas até o dia de eu fazer a entrega esse bolo tinha que estar pago. A não ser que, sei lá, um cliente muito antigo, eu já conheço esse cliente, já fez vários pedidos para mim, tinha uma relação de confiança e tudo bem. Né? Mas principalmente cliente novo que eu não conhecia, eu sempre cobrava tudo antes, porque eu já levei calote, né? E é muito chato.
É difícil, o cliente fala assim, nossa, mas eu tenho que pagar tudo antes. Eu falo assim, olha, eu trabalho. E aí eu explicava, eu trabalho só com isso, né? Meu trabalho é esse. Porque o cliente precisa confiar em você também, né? É uma via de mão dupla. E assim, e só dando um direcionamento, eu peço 70% de entrada e tal. Isso daí vai se adaptar e tal, mas o que eu quero só dar uma clareza para o pessoal é o seguinte, tudo isso vai depender por exemplo, você fez a ficha técnica, da lucratividade que você está trabalhando. Sim. Então, o que eu recomendo, o sinal que você pede é a entrada. Tem que cobrir seus custos. Tem que, no mínimo, cobrir os seus custos. Para você, se der algum problema, você. Então, assim, não é, porque fulano pede 40, outro pede 50, outro pede. Depende. Que você vai pedir. Depende. Tudo isso, acho que o mais importante que o pessoal saiba é que não queira trabalhar sempre. Porque pessoa faz, eu tenho que fazer. Não. Você Trabalhe tem que ter do seu jeito. Você tem que ter um controle e essa parte financeira é extremamente importante para ter sucesso no negócio. E tem cliente que some, né? Às vezes você não perde sinal nenhum, no dia do cliente ir lá buscar o bolo, o cliente sumiu. Não atende seu telefone, não responde suas mensagens. Ele simplesmente some, aí você fica lá com o bolo, aí você fala, ixi, e agora? É claro que hoje, né, nesse mundo que a gente vive, você coloca o bolo lá no Instagram, nos stories, gente, olha, tem um bolo pronta entrega, você vai vender rapidinho, né? Dependendo aí, né, de como é seu público, né, de tudo. Mas você vende muito rápido, mas o cliente sumiu e o bolo era dele, né? E a gente tem que conversar com o cliente sobre isso. Olha, eu peço um sinal porque meu trabalho tem que estar garantido. E o cliente vai entender, gente. Vamos pensar aqui comigo. Eu compro muita comida congelada, Bruno, compro muita marmitinha, né, de comida fit congelada. Eu sempre tenho que pagar antes. Eles não entregam aqui na minha casa sem eu pagar. E se eu não pagar antes, o motoboy vem com a maquininha. Se eu não pagar, ele não me entrega. Você pede uma pizza, né? Liguei lá na pizzaria, eu quero uma pizza de mussarela. O motoboy vai vir aqui, ele não vai dar pizza na sua mão sem você dar o dinheiro para ele, né? Tem que estar pago o produto, a comida. Porque depois que o cliente comeu, gente, se ele quiser pagar ou não, se o cliente for sacana, ele vai falar assim, o bolo estava muito ruim ou eu não gostei, eu não vou pagar. E aí? Exatamente. Né? Gente, o cliente pode falar o que ele quiser para você. Depois que ele comeu o seu bolo, não tem como você pegar de volta. Não é igual, sei lá, uma roupa. Não tem como você... Então tá, devolve minha roupa. Devolve minha bolsa, devolve meu sapato, devolve minha joia. Não é a mesma coisa, né? O cliente comeu o bolo e agora? Não tem devolução mais, comeu, tá comido. É igual pedir pizza. Né? Pensa sempre nisso. Se você tem vergonha de cobrar, se você tem vergonha de pedir sinal, se você tem vergonha na hora que você vai entregar o bolo para o cliente não acertou ainda, você tem vergonha de falar assim, a gente tem que acertar, e ele fala assim, eu tenho que acertar depois. Eu acerto depois. Se ele comer seu bolo e ele quiser ser sacana com você, ele não vai te pagar. É igual pizza. O cara da pizzaria, você não vai comer a pizza e pagar depois. Não tem, você comeu, já era, né? Então, tem que fazer esse tipo de cobrança antes, com antecedência. Nosso trabalho é esse, né? Isso daqui é um trabalho, não é um hobby. Né? Pensa na pizzaria. Pensa sempre na pizzaria, gente. Para ficar mais claro. Para ficar mais claro, né? Ninguém entrega assim, né, um produto. Casamento, gente, a gente com, sei lá, mais de 15 dias de antecedência está tudo pago, né? Tá tudo pago. Então, tem que cobrar a entrada, tem que cobrar tudo certinho. Não tenham vergonha de cobrar do seu cliente, não. Ele tem que pagar pelo seu produto.